Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Inicial aqui que me passaram, não é, me fazendo uma pergunta, na verdade seria até um estudo, não é, querido meu, querida minha, não seria propriamente um aconselhamento, é uma dúvida acerca das escrituras em que a pessoa me afirma, me passou até o videozinho, eu assisti um pastor bastante renomado, qual eu respeito bastante, mas o pastor afirmava ali que o pecado de Shaul Rachaliah, não é, que é o pecado de Paulo, não é, era cobiçar a mulher do próximo. Então, meu querido, minha querida, pelo amor do Todo-Poderoso, eu tenho tanto temor de falar de gente santa, gente, olha, eu já tenho dificuldade de falar de gente pecadora, não é, quando fala, olha, fulano matou, foi comprovado que matou mesmo, não é, o fulano estuprou, foi comprovado que estuprou mesmo, eu já tenho dificuldade pelo fato de conhecer as forças espirituais que operam nas regiões celestiais. Então, assim, eu já tenho uma grande dificuldade de falar de gente que é ímpia, que não conhece o Eterno, que está possuído de espíritos malignos, espíritos imundos, quanto mais falar de alguém. Eu tenho muita dificuldade quando eu ouço falar, por exemplo, falar mal de Yaakov, não é? Fala que Yaakov era um enganador, mas olha, gente, eu tenho muito temor no meu coração, de todo o coração, eu digo isso para você, de falar mal de gente de que o Senhor fala bem, não é? Uma vez que o Senhor disse que ele amou Yaakov, imagina eu começar a chamar Yaakov de enganador, não é? Jacó de enganador. Eu tenho essa coisa, gente, eu chamo dentro do contexto mesmo que nós, judeus, tratamos, isso chama-se Lashon Hará. O que é Lashon Hará? Já comentei com vocês um tempo atrás, é língua maligna. Eu tenho muita dificuldade de tecer comentários, mesmo contra pessoas que tiveram seus pecados publicados, como Davi, no caso da morte abominável que aconteceu de Urias, o Eteu, todas essas coisas, mas eu tenho uma grande dificuldade, querido meu, querida minha, de falar mal de quem Deus fala bem. Muito cuidado ao tecer qualquer comentário sobre Kefa, não é? Que Pedro era uma pessoa cheia de dúvidas, uma pessoa que era titubeante, que era muito cuidado ao falar de Jonas, não é? Olha, muito cuidado, são pessoas de quem o Senhor fala bem, de quem o próprio Senhor Yeshua falou que nenhum sinal seria dado a essa geração, exceto de Jonas, não é? Então, meu amado, minha amada, vamos pensar com carinho o que é que o Shaul Rachaliah, que é o nosso querido emissário Paulo, o apóstolo Paulo, diz aqui. Vamos ler juntos Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha, meu querido, minha querida, infelizmente, olha, com todo respeito ao pastor, bastante considerado aí, não é, dentro do meio evangélico, eu de maneira nenhuma estou sendo irresponsável, mas a falta de conhecimento, querido, de novo eu vou dizer, minha querida, a falta de conhecimento do povo que o Senhor formou, não é? Acabou trazendo essa parte complicada. Por que, meu querido, minha querida? Muita gente, na verdade, eu mesmo não indico a ninguém conhecer o Talmud, mas existem muitas coisas que não é chamado lei oral, mas tem muita coisa ali, até as nossas próprias escrituras, não é? Tem muita coisa ali que foi acrescida. O Talmud não foi diferente, não é? Quem sou eu? Sou apenas uma mulher, meu querido, minha querida. Eu tenho muito temor de falar das coisas sagradas, das coisas santas do Senhor, não é? Dos nossos queridos sábios que relataram o Talmud. Mas existem muita coisa que foi passado de pai para filho, dentro da tradição judaica e da formação que o Senhor fez de um povo no deserto, meu querido e minha querida. Então, eu vou explicar para você algo que eu espero que você guarde no seu coração, não é? A pessoa que teceu esse comentário não conhece que para o judeu todos os pecados procedem da cobiça, não é? Para o povo judeu,
para o Eterno, da maneira que o Eterno nos vê, nos ensinou, nos formou desde o deserto. Todo pecado procede da cobiça. Quem vai tratar isso, na verdade, é só Yaakov. Quem é Yaakov, céu? É Tiago, não é? Aqui você conhece como Tiago. Não me pergunte essa mudança radical de nomes, né? Nos Estados Unidos ainda é James, não é? Então, olha só, em Tiago 1,13, você vai ler um texto que explica com clareza essa tradição, essa maneira inspiradora que o Senhor nos treinou e nos fez, meus queridos, e que você precisa compreender para não sair falando coisa como essa, que o pecado que tinha no coração de Shaul Rachaliah era cobiçar a mulher do próximo. Gente, que coisa feia, gente, que coisa feia fazer uma coisa dessa. Vamos ler juntos? Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você compreende, meu querido, quando esta o atrai e o seduz. E esta cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, meu querido, o que Shaul Rachaliah, meu Pai Todo-Poderoso, ele está dizendo lá em cima, não é? Gente, só as Escrituras ensinam as Escrituras, mas você precisa ter a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, para te conduzir no caminho, meu querido, minha querida. Do contrário, você vai pegar uma porção das Escrituras e você vai tomar aquilo sem todo o contexto que ela requer. O que a pessoa se baseou para falar uma coisa dessa? Ela se baseou em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o do seu servo, sua serva, seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Ou seja, ela utilizou a palavra cobiça para pegar entre os 10 mandamentos, não é, meu querido e minha querida? Trouxe de uma maneira bastante superficial, quando na verdade todos os pecados humanos partem da cobiça. Todos os pecados humanos partem da cobiça. Por isso, o apóstolo Paulo, Shaul Rachaliah, ele disse com muita propriedade que se ele não tivesse conhecido a cobiça, ele jamais teria pecado, ele não teria, claro, porque a cobiça, ela é o princípio do pecado, meu querido. A cobiça, ela vem, você vai compreender isso ainda hoje. Eu tenho um aconselhamento com você sobre o marketing do pecado, que eu acredito que vai ajudar muito você a compreender como é que a cobiça funciona. A cobiça, ela é semeada. A cobiça, necessariamente, você não precisa ter o desejo. Aquilo vem para você numa embalagem, não é? E diz para você que é algo positivo, algo que você muitas vezes nem precisa, algo que muitas vezes você nem soube da existência, mas alguém vem e te apresenta como algo bom. Então, esta cobiça que é gerada em você, de ter, de fazer, esta cobiça é aqui o Shaul Rachaliah, que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 7,7, meu querido e minha querida. Todos nós, quando ele diz eu vou dizer eu, a céu, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu, céu, eu não conheceria o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. E se não cobiçarás, meu querido e minha querida, ele está tratando no contexto de que todo o pecado procede da cobiça. Vou ler novamente Yaakov, Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado por ninguém. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando ela o atrai, o seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, a cobiça depois de ter engravidado você, aí sim dá a luz ao pecado, e o pecado consumado vai gerar a morte. Então, gente, nenhum casamento acabou de repente, olha, acordei hoje querendo acabar com o meu casamento. Não, isso passou por um projeto de uma cobiça. Qual cobiça? Eu quero ser livre. Uma cobiça, olha, eu quero outra mulher, outro homem. Uma cobiça, eu não quero viver embaixo daquilo que o Senhor determinou sobre a minha vida. São cobiças que foram semeadas dentro do nosso coração. Essa cobiça é como se ela engravidasse a gente. Nós fomos engravidados dessa cobiça, começamos a ficar obstinados acerca daquilo. Depois que nós ficamos, ela nos engravida, não é? E aí, então, nós damos à luz o pecado. Quando o pecado, a gente decide pecar, aí sim, nós vamos ter o pagamento, que é a morte. Você compreende? Você
Você entendeu? Então, assim, você está andando normal, imagina, você não tem nada, mas de repente existe ali uma semeadura sobre a tua vida. Todas as terras, todos os corações, meus queridos, todas as terras nas Escrituras tratadas são nosso coração. Não é? Nosso coração, eu já expliquei aqui que eu falei sobre os 4 tipos de solo. Aqui você pode ver lá no nosso YouTube, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, edificada. Então, o Senhor trata a nossa vida como campo, como uma terra, como um solo, não é? Então é semeado sobre nós. A partir do momento que nós geramos aquela sementinha, nós damos à luz a um fruto, e esse fruto é o pecado. E esse pecado, uma vez consumado, o pagamento dele virá, e o pagamento é a morte. Nós não podemos atribuir essa sentença, não cobiçarás, porque para o judaísmo e para as Escrituras, todo pecado procede da cobiça humana, meu querido e minha querida. Aliás, você só é tentado, na verdade, nas suas próprias concupiscências, ou seja, nas áreas da sua vulnerabilidade. Eu ainda vou fazer um estudo sobre isso e trazer para você bem detalhadamente, de modo que possa te ajudar também a vencer as setas, os dados inflamados do maligno, as tentações que vêm sobre a tua vida. Querido meu, querida minha, provação é uma coisa, tentação é outra, viu? Provação o Eterno pode enviar sim sobre a sua vida, tentação jamais. Jamais diga ao ser tentado que o Senhor que fez isso. Não faça uma coisa dessa. Não faça uma coisa dessa, tá bom, meu querido e minha querida? Agora, como eu disse para vocês que as próprias Escrituras, elas explicam as Escrituras, vamos pegar um pouquinho de Romanos mesmo, do que o próprio Shaul HaShaliach está falando aí. Romanos 13, versículo 8, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aqui ele está tratando de novo da cobiça dele, não é? A cobiça que trouxe para ele, porque eu tenho certeza que ele viu a vida de Estevão. Ele viu Estevão falando segundo os oráculos do Senhor. Ele viu Estevão falando antes do apedrejamento. Ele viu que o Estevão era um homem correto, íntegro e justo. E ele queria ser como aquele homem. Como é que aquele homem podia ter tantos discípulos e ele não tinha discípulos como aquele homem? Como é que esse Messias, que para ele tinha morrido, não é? Podia ter deixado pessoas que estavam dispostas a dar vida por ele, e ele não tinha esse número de pessoas com essa fidelidade. Então, Shaul HaShaliach aqui deixa claro que a cobiça dele levou ele a não amar, levou ele a agir de um modo contrário ao amor. Continuando, Romanos também, 11:11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Ele está falando dos judeus. De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Pela transgressão dos judeus que não aceitaram o Senhor, veio a salvação para os não-judeus, para pô-los em ciúmes. Ciúmes de quem? Ciúmes dos judeus. Ele está contando de algo que ele mesmo experimentou na vida dele. Ciúmes daquele povo, um povo que amava o Senhor, que servia ao Senhor, que era unido, que vendiam as coisas e davam uns pelos outros a própria vida. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os que não são judeus, gentios, quanto mais a sua plenitude, quando os judeus estiverem na sua plenitude. Eu dirijo-me a vós outros, que não são judeus, são gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos não-judeus, daqueles que não são judeus, não é os gentios. Glorifico o meu ministério para ver se de algum modo eu posso incitar a emulação ao meu povo e salvar também algum deles. Então, meu querido, minha querida, Shaul aqui, ele abre o coração dele, não é, o apóstolo Paulo, dizendo com toda clareza, olha, eu vou explicar para vocês
Eu sou judeu, mas eu sou um emissário entre os gentios. Mas eu quero muito que vocês compreendam que esses ciúmes que veio para eles também veio para que vocês fossem salvos. Eu mesmo já provei desses ciúmes na minha própria vida e eu sei que eu posso, as pessoas podem ser alcançadas por meio destes ciúmes, por meio dessa situação, dessa transgressão que o meu povo faz. Mas eu vou dedicar a minha vida, embora eu seja apóstolo entre os não judeus aos gentios, de um modo também que eu possa alcançar o meu povo, que eu possa salvar alguns deles, e assim também essa missionária que vos fala, querido meu, querida minha. Eu sou mesmo uma emissária, na verdade, uma enviada entre os não-judeus. O Senhor me levantou para estar aqui falando com você. Muitas vezes eu sei que é difícil compreender muitas coisas que não fazem parte da cultura brasileira, não fazem parte do modo de pensar aqui no nosso país. Mas é muito importante que você compreenda, meu querido e minha querida, que toda a Escritura é hábil para instrução. Pelo que Shaul relata, a maior cobiça que veio sobre a vida dele foi realmente por meio desses ciúmes. Esses ciúmes que ele relata com tanta propriedade, a maneira que ele via e perseguia, e esse era o maior peso que ele trazia sobre si. Ele declarava continuamente que ele mesmo havia sido instrumento de não somente encarcerar, mas de matar pessoas que amavam ao Senhor Yeshua, ao Senhor Jesus. É este o pecado do apóstolo Paulo, meu querido e minha querida. E ele está relatado em Atos, ele está relatado em todos os lugares, de que maneira a cobiça dele de ver um monte de gente seguindo um homem que para ele era morto, até o momento que ele encontrou com este homem, Yeshua de Nazaré, não é? Jesus de Nazaré. Ele encontrou com este homem e ele descobriu que ele estava realmente vivo. Então eu desejo que você possa compreender que só as Escrituras explicam. As Escrituras, meu querido e minha querida, não atribuam a Shaul HaShaliach coisas que ele realmente não fez, meu querido. Shaul era um homem casado, não sabemos se a esposa dele o deixou por causa das boas novas que ele recebeu no coração. Não sabemos nada particularmente da vida dele, não é? Nós só sabemos que ele era casado porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio era necessário ser casado. Então, meu querido, minha querida, ele é fariseu de fariseus, não é? Parushim de Parushim. Então, assim, eu espero que você possa compreender a grandeza de um homem como ele, e que você possa também ter um respeito à memória de Shaul HaShaliach, não é? Esse Parush de Parushim. Tá bom, meu querido e minha querida? E nós vamos ficar aqui com uma música que fala ao seu coração, e nós já voltamos aqui no seu programa O Som do Céu.